vamos assim, nesse momento, fechando nossos olhos, serenando nossa mente. Vamos sentindo a presença desses amigos espirituais que nos acompanham e nos protegem. Vamos dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Meus amigos, boa noite, Antônio. Eu estou aqui hoje para fazer essa pequena preleção, mas na verdade eu estou como o Severino, o quebra-galho, porque era outro expositor e em função de uns problemas que ocorreram, então estou substituindo. Então, fazer live, como eu já disse na outra anterior, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a gente pode improvisar muito mais. E a desvantagem é exatamente por isso os defeitos, as imperfeições vão ficar cada vez maiores, mais evidentes. Pra vocês terem uma ideia, nem pentei os cabelos que me restam aqui, estão tudo bagunçado, a roupa. Só passei desodorante, mas aí é outra história, né? Mas aí vocês não vão perceber também, né? Gente, vamos ao nosso evangelho de hoje. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o título da lição de hoje. Jesus disse para os discípulos e para todos que estavam lá para ouvi-lo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Bem, esse aqui é o trecho que está no Novo Testamento. Esse trecho, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele colocou no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele faz um comentário muito interessante a respeito desse trecho. É um capítulo que tem vários itens, né? E a gente vai assim comentar assim resumidamente a respeito dessa lição. Kardec diz para nós o seguinte: qual que é a casa do meu pai? Vamos tentar compreender essa lição. Deus é o Pai maior, o Criador do universo. Quando Jesus diz assim, na casa do meu pai, qual seria essa casa? O próprio universo. O universo é a casa de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam assim preocupadas com essa questão das religiões, da diversidade religiosa. Nos tempos de Jesus, o homem, ainda sem os conhecimentos astronômicos que nós temos hoje, considerava que o planeta Terra era tudo que existia e que as luzinhas que estavam no céu era como que lâmpadas que estavam ali em função de nós, só para iluminar as nossas noites. E os poetas usaram várias dessa informação para as suas poesias. Era que como se nós, né, essa era a visão do homem antigo, fôssemos o centro de tudo. Tudo girava em torno do planeta Terra.
Só que isso foi desmentido, ou posteriormente, melhor dizendo, foi descoberto que, na verdade, o nosso planeta é uma pequenina partícula perante o universo gigantesco da criação. E aí começa a fazer mais sentido essas palavras de Jesus. Na casa do meu Pai, no universo, há muitas moradas. Veja como Jesus foi sábio ao dizer morada, porque é uma diferença entre casa e morada. Uma casa pode ser uma casa de comércio, pode ser uma casa de variadas funções, mas uma morada entende-se que seja um local para se viver, um local onde existe para que haja ali pessoas para viverem. Nesse sentido, é extremamente amplo essa informação. Porque as moradas não são apenas as moradas físicas, mas também as moradas espirituais. Há também as moradas que não está na lição, mas que com os estudos a gente vai entendendo melhor, as moradas da mente. Muitas vezes há aquela morada que só na sua mente ela existe. Existe uma infinidade de moradas. O homem foi aos poucos descobrindo que ele não era o centro do universo, que o planeta Terra fazia parte de um conjunto de outros planetas. O que é interessante, ele descobriu que existe uma infinidade de globos, estrelas, uma infinidade de objetos astronômicos. Somente na nossa galáxia, dizem os cientistas, há mais de 100 bilhões de estrelas. E já se descobriram que em volta dessas estrelas, assim como nós, planeta Terra e outros planetas, giramos em torno da estrela, da nossa estrela, que é o Sol é uma estrela, há também outros planetas girando em torno dessas outras estrelas. Se são 100 bilhões só na nossa galáxia. O que é galáxia? Galáxia é um conjunto de corpos celestes. Na nossa galáxia, que é um conjunto, é um grupo, existe em torno, isso são aproximações, que eu vou mais adiante eu vou informar como que os cientistas chegam a isso. Só no nosso cantinho, vamos falar assim, na nossa cidade, né, a cidade astronômica, que é a Via Láctea, existe mais de 100 bilhões. E eu, se eu não me engano, eu já estou desatualizado nessa informação. Aí quem quiser confira depois. Mas nas últimas vezes que eu pesquisei esse tema, essa era a informação. Mais de 100 bilhões de estrelas. E aí se coloca trilhões de planetas. Só que no universo descobriu-se que não existe uma única galáxia. Não existe uma única cidade. Existem mais de 100 bilhões de galáxias, com planetas e estrelas ainda maiores. O universo é um lugar muito grande, muito grande. Até quando a gente fala brincando, oh, isso aqui é uma conta astronômica, é porque é para dar a dimensão de grande demais. Como que os cientistas chegam a essas conclusões? A gente poderia ficar pensando, mas será que não é invenção desses malucos aí, desses cientistas? Mas não é. São estudos que foram ocorrendo de séculos em séculos. Isso não surgiu assim do dia para a noite. Foram conhecimentos que foram sendo acumulados gradativamente. Porque sempre fascinou ao ser humano as estrelas do céu. Isso foi algo fascinante. Por que elas estão ali? E nessas perguntas, nesses questionamentos, o homem da Terra, o terrestre, começou a descobrir coisas, até a inventar instrumentos
a qual ele pudesse observar melhor essas coisas que ele via no céu. Um deles não foi o inventor, mas ele aperfeiçoou a luneta, que depois seria o futuro telescópio. E através dessa luneta ele observou a Lua e foi observando outras estrelas, outros planetas. Não se tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Foi lançado ao espaço no século XX, não me lembro exatamente o ano, um telescópio espacial. Esse telescópio foi enviado para o espaço e ele começou a tirar fotos e imagens daquilo que era possível ser captado. Daí que a ciência descobriu que não existia só algumas galáxias que daqui da Terra pudessem ser observadas, mas foram descobertas outras galáxias. E para quem gostaria de confirmar isso, talvez exista até na internet alguma dessas imagens, dessas galáxias e dessas estrelas que existem nos céus. Então, é muito legal a gente perceber que nós somos uma pequenina parte deste grande universo. O que é mais fascinante é que quando a gente olha para o espaço e vê essa gigantesca criação do universo, não para por aí. Também os cientistas, observando as coisas pequeninas que estão à nossa volta, desenvolveram através de lentes a capacidade de aumentá-las. Quando a gente tem um problema de visão, a gente pega um óculos para poder enxergar melhor. Né? Você não está enxergando de longe lá, você não consegue enxergar. Você coloca um óculos. O que o óculos, o que a lente faz? Ela aumenta a imagem, já que a nossa lente, que nós temos uma lente, né, ocular aqui, com algum problema, um problema de saúde, ela está com algum defeito, vamos colocar assim, alguma imperfeição, aí a gente precisa de um amparo de uma lente artificial. Essa lente artificial aumenta a imagem daquilo que a gente está vendo, por isso que a gente consegue enxergar ao utilizar o óculos. Pois existem certas lentes capazes de aumentar a visão das coisas. Então descobriu-se dessa forma que existe também coisas muito, muito pequenas que formam praticamente um outro, praticamente não, formam um outro universo à parte. Os infinitamente pequenos. Veja que numa gota d'água, uma gotinha d'água que você pega de um rio, né? Talvez a água que venha da torneira não, porque essa aí tem outras coisas, produtos químicos, mas uma água in natura, coloca lá e põe um aparelho, que é um microscópio, e você vai verificar que existe ali quantidade enorme de seres. Então a ciência também descobriu que existem seres muito pequenos, que têm variados nomes, mas os mais populares, os mais conhecidos, as bactérias. E aí, olha só que interessante, existe um serzinho pequenininho que está dando um trabalho para o mundo todo. Ele é muito pequeno, bem menor que uma bactéria que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar a bactéria. Precisa ter um microscópio para enxergar. Eu fui uma vez numa feira de ciências, numa faculdade que eu estudei. Eu não era da área da ciência, mas tinha biologia lá e eles organizaram uma feira. Eu fiquei encantado quando eu vi um borrão de sujeira, né? Você só via um borrãozinho de sujeira, só isso. Mas quando colocava lá na lentezinha, no microscópio, você conseguia ver um serzinho em cima daquela poeirinha, o ácaro. E o ácaro deve ser umas 100 vezes maior do que uma bactéria. Porque as bactérias são muito pequenas. Mas eu tinha dito que existe um outro serzinho menor que a bactéria, que são, adivinha quem? Os vírus. Os vírus são menores do que bactérias. Olha que coisa engraçada. E como que um bichinho pequenininho desse consegue nos afetar?
existe o vírus de várias doenças. Não só essa que hoje está comum, hoje está todo mundo quase virou médico sobre coronavírus, mas existem vários vírus na natureza. Eu vi uma palestra que o rapaz disse que existe talvez zilhões de vírus na natureza. Senão, eles não fazem nada. Eles estão ali, inerte. Se, ao contrário, você mexer com eles, pode ser que ele vai afetar. Foi mais ou menos o que ocorreu em relação a esse vírus da atualidade, que é, deram um nome para ele, que ele é de uma família de vírus, que são os coronas, que tem aquela, vocês já devem ter visto nos programas aí, aquela, parece que uma coroa em volta dele. Esse vírus, por que ele é tão letal? Porque existe uma coisinha pequenininha em nós que chama-se célula. A célula é a menor parte orgânica do nosso corpo. Então tem células do tecido, tem células dos variados materiais que compõem o nosso corpo. E esse vírus, como ele é muito pequenininho, ele consegue justapor-se, né, nessa célula. E aí, quando ele faz isso, ele consegue dar uma ordem genética. Estou falando assim bem genericamente, vocês que devem conhecer melhor que eu essa parte aí, não é talvez com os termos adequados, mas é para que a gente compreenda. Ele consegue dar uma ordem para essa célula replica um novo vírus. Ou seja, entrou uma pequena quantidade de vírus no nosso corpo, mas como ele afeta lá a parte menor do nosso ser, das vias aéreas, especialmente, ele vai então contaminar essas células das vias aéreas e elas vão replicar-se e transformar-se em novos vírus. As células do pulmão que teriam a função de cumprir o seu papel da questão da respiração deixam de cumprir esse papel. E outras complicações orgânicas vão ocorrendo. Mas esse não é o tema da nossa palestra. É apenas para que a gente compreenda que este universo ele é muito grande. É gigantesco. No macrocosmos e nos infinitamente pequenos, existe uma quantidade enorme de coisas que o ser humano está ainda dando pequenos passos ainda para compreender. E além desse universo material, existe o universo invisível que acotovela-se conosco. É um campo de energia diferente do nosso, mas que está ligado também ao nosso universo. É o que nós chamamos na doutrina espírita de plano espiritual. E é interessante que aí é outra história ainda a ser descoberta. Teve uma mensagem do Espírito Emmanuel, que é o mentor do Chico. E aí o Emmanuel diz assim, que enquanto nós estamos tentando descobrir como que é a vida dos espíritos, eles lá estão tentando descobrir, tentando é uma maneira de dizer, enquanto a gente está investigando a vida espiritual através das mensagens e recebendo algumas parciais informações, eles também investigam como é a vida nos planos espirituais mais elevados. Ou seja, minha gente, se você não gosta de estudar, comece a estudar agora, porque a gente não vai parar de estudar. E isso é ótimo. Isso significa que a gente vai ser jovem a vida toda. Porque quem é jovem gosta de estudar. Se não gosta, deveria gostar. Gostar de aprender coisas novas nos renova, nos torna mais jovens. Então, quando Cristo nos fala que na casa do meu Pai há muitas moradas,
ele não podia dizer tudo isso que a gente está falando aqui em alguns minutos, porque não teria condição daquele homem daquele tempo compreender. Nós ainda estamos tentando compreender tudo isso. Ele disse uma grande verdade. E essas moradas são infinitas. Mas cabe a nós lutarmos para merecer as moradas mais pacificadoras, mais serenas. E isso a gente já pode começar a exercitar aqui na Terra. Não precisa ser para depois que a gente desencarnar. Vamos começar a colocar a nossa mente numa morada de mais paz, de mais serenidade. Porque às vezes a gente pensa que a gente ainda está com aquela visão antiga que veio do judaísmo, que é a gente céu e inferno. Ah, se eu morresse, fiz coisa boa, vou para o céu. Se eu fiz coisa ruim, vou para o inferno. Uma ideia como se houvesse um lugar específico para isso, né? Bem e o mal. Mas a verdade, meus amigos, é que isso não está fora. Isso está dentro de nós. Então, a primeira morada que nós temos que começar a pensar nela, a conquistá-la, é a morada da nossa mente. Que aqui a gente possa já começar a construir o céu, o paraíso, através da busca diária e incessante do nosso próprio equilíbrio, da nossa harmonia interior. É uma luta, é um desafio. Porque parece que tudo conspira ao contrário. Quando a gente parece que está bem, já vem alguma coisa. Mas pensemos que são exercícios. Cada dificuldade nova que surge é um desafio novo para nos estimular a perseguir uma visão melhor de nós mesmos. Eu gosto sempre de uma frase que eu ouvi uma vez que eu acho interessante. Todo dia que a gente busque uma versão melhor de nós mesmos. Não é querer ser igual ao outro. Ah, como eu gostaria de ser o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, fulano de tal. Cada um tem a sua qualidade, a sua beleza e tem a sua feiura, tem o seu lado bom, o seu lado ruim. O importante não é querer ser igual ao outro, mas é procurar a sua melhor versão. Você é filho do Criador deste universo gigantesco. Busque a semente do Pai dentro de você. Dentro de você tem a assinatura de Deus. Creia nisso e busque esse lado divino seu através do dia a dia, através das pequenas renúncias do dia a dia, de você buscar o seu lado melhor. Não é ser santo, não é ser anjo, que isso não existe. Os santos e os anjos estão em planos elevados. Aqui na Terra todos estamos mais ou menos no mesmo nível. Todos estamos buscando sermos melhores. E assim, meus amigos, essa é a lição da noite. Uma lição que eu gosto particularmente, por isso que eu trouxe toda essa parte mais científica para vocês, né? Não é com nenhuma pretensão de explorar esse tema mais de forma mais científica, mas é para que a gente possa visualizar e ter a consciência que todo esse universo gigantesco, ele é de quem? A casa é de quem? É de Deus. E conforme a promessa de Jesus, se hoje nós estamos em lágrimas por alguma razão, se estamos com algum problema, se estamos com alguma dificuldade, não se turbe vosso coração. Não se deixe levar pela mágoa, não se deixe corromper, se consumir por qualquer tristeza, seja ela qual for, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas. E com certeza Ele já está preparando uma morada que irá ser compatível com as nossas qualidades morais, com as nossas necessidades. E assim eu quero pedir a vocês
que nesse instante me acompanhe nas vibrações de orações, para que a gente continue nessa sintonia. Não deixe de curtir, não por mim, porque como eu falei, estou aqui de Severino, quebra-galho, mas pelo canal, pela proposta que nós estamos tentando levar a mais pessoas o conhecimento espírita. Não é da forma dos grandes oradores, mas é da forma que a gente consegue fazer. E eu quero então que vocês curtam, compartilhem, indiquem o canal, façam também comentários, críticas, sugestões, sejam verdadeiros lá, não gostei daquele homem lá que falava demais. A gente precisa ter esse retorno para a gente se aperfeiçoar mais. Vou colocar uma musiquinha aqui. Essa música não quer ir, gente. O que será? Nossa, é a primeira vez que acontece isso. Ué. É um desafio. Vamos, vamos aqui a outro recurso. Tudo isso vocês estão acompanhando aí, né? Vamos assim, nesse momento, mais uma vez. Com o nosso coração, serenemos a nossa respiração, respirando profundamente, acalmando nosso corpo, relaxando os músculos das pernas, relaxando nossos ombros. Vamos assim, imaginando que estamos todos caminhando num campo cheio de flores, de cores variadas. Vamos sentindo o perfume dessas flores, observando a luz do sol brilhando e os seus raios trazendo um calor na nossa face. Na nossa imaginação, esse campo florido vai nos trazendo paz, tranquilidade, mais confiança no nosso Pai Criador. E assim, com essa certeza da presença de Deus na nossa vida, vamos vibrar energias positivas em favor do nosso planeta, em favor de todos os que sofrem, todos os que passam por dificuldades, especialmente os doentes dos hospitais, especialmente aqueles que se encontram encarcerados, especialmente aqueles com doenças terminais. Vamos envolvendo a todos eles, inclusive seus familiares e amigos,
amparando também os profissionais da área da saúde, amparando aqueles que fazem a segurança dos locais. Vamos envolvendo também os dirigentes, presidentes dos países, e em particular do nosso país. Que a luz divina toque o coração dos governantes, seus assessores, que possam ser inspirados para dar o melhor de si em prol deste país. E vibrando em particular por todas as casas de oração, que mesmo à distância realizam trabalhos semelhantes ao nosso, vibrando intensa luz por cada uma dessas casas, vibrando pelo nosso grupo, pelos nossos frequentadores, nossas crianças, jovens, os trabalhadores, os aprendizes, as pessoas em tratamento, a todos possam receber um abraço afetuoso da espiritualidade amiga, que nesta hora, neste momento, a casa de todos seja visitada pela equipe de Joana de Ângeles, que leve esperança, que ajude na recuperação da saúde ou na diminuição das dores, que fortaleça o ânimo, que inspire a todos, e assim vibremos por nós mesmos, para que possamos superar nossas dificuldades materiais, morais e espirituais. E dessa forma, Senhor Jesus, nós rogamos a Ti, envolva todo este planeta num halo de luz, ajude a humanidade a atravessar essa fase com mais força, mais fé, e que todos nós possamos aprender tudo que tiver que ser aprendido e crescermos um pouquinho mais, nos aproximando de Ti, e dessa forma merecermos moradas melhores no amanhã, quando assim for necessário. Abençoa, Jesus, especialmente os que sofrem pela partida de seus entes queridos, os que choram pela despedida não completa daqueles que amavam. Abençoe, Jesus, a todos que terão contato com este vídeo, com essa singela preleção, e que todos nós possamos ser amparados por Ti. Graças a Deus. Assim, meus amigos, nós passamos um pouco o nosso tempo, porque já começamos 10 minutos depois, mas esperamos que tenha sido a experiência tenha sido boa para vocês. Não esqueçam de curtir e façam seus comentários. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E na próxima semana, na quinta-feira, sempre terá uma preleção de cunho doutrinário, de cunho espírita, evangélico. Provavelmente será uma pessoa bem mais simpática, muito mais hábil para passar a informação. Um grande abraço. Gratidão também, Lucimar, pela presença de todos vocês. Um
Beijo.